Esta conversa é a escolha do consumidor. Eu sou a Fátima de Sousa, diretora da revista Briefing, e vou estar por aqui a falar sobre marketing. Ora, ouçam! Olá, bem-vindos à primeira conversa à escolha do consumidor. Esta é uma conversa a três, entre mim, o José Borralho, CEO da Consumer Choice, e o Marco Nanita, diretor de marketing da Delta, uma marca que sabe muito bem o que é ser escolha do consumidor. Para começar, não resistam a um trocadilho. E coloca os dois. Selo ou não selo, eis a questão? José? Selo, certamente, mas selo com muita responsabilidade, com metodologias rigorosas, éticas, credíveis, isentas, ou seja, responsabilidade a todo o nível, porque cada vez que o somos, escolha do consumidor, também estamos a desequilibrar o mercado e, portanto, selo, obviamente. Marco? Não há dúvida, selo. Para uma marca é de facto um elemento claramente diferenciador, mas mais importante ainda que a diferenciação é o reconhecimento que representa este tipo de premiações, vá lá. E no caso da Delta Cafés é com muito orgulho que há 8 anos que somos esta escolha do consumidor reconhecida pelo Consumer Choice. Mas a verdade é que no mercado há cada vez mais selos, há selos para diferentes tópicos. Não corremos o risco de uma perda de credibilidade dos selos e, por conseguinte, até das marcas que os ostentam? Nós temos no mercado 10 selos, daqueles que são reconhecidos pelos consumidores, e aquilo que percebemos, por exemplo, quando fazemos estudos para perceber o que é que o consumidor, independentemente da notoriedade que eles têm, a ideia com que ficamos é que o consumidor sabe precisamente o que é cada coisa. E há um conjunto para aí de 3 selos no máximo, em que o consumidor percebe perfeitamente como é que são feitos, o que é que envolve, qual é a credibilidade, e percebe-se até pela credibilidade. Aliás, fomos ao fator credibilidade e transparência desses selos, há um que se destaca de todos, que é a escolha do consumidor, e os que vêm mais próximo vêm muito longe. Portanto, mas também há aqui um fator, não é? Se há tantos selos, eles também existem porque as próprias empresas acabam por fomentar esse mercado e, portanto, isto é como tudo, quer dizer, o mercado só dá aos seus clientes aquilo que os seus clientes também procuram ou também precisam e, portanto, independentemente de Portugal ser um mercado completamente atípico, nós nas relações que temos com outros selos que temos dentro do grupo e que temos partilha internacional, não há mercado nenhum como o mercado português que consuma tanto selo. Marco, isto dos selos é algo que uma marca deva perseguir? Eu penso que as marcas ambicionam obter reconhecimento por parte do mercado, por parte dos seus consumidores. Os selos são uma consequência, que poderão ou não aparecer. No nosso caso, na Delta Cafés, nós somos uma marca que vamos comemorar 60 anos em 2021, portanto temos uma posição muito sólida em Portugal e cujo reconhecimento vai muito para além destes selos, vá lá. Acabamos por sentir este feedback por parte dos consumidores e dos nossos clientes que, de facto, a marca é algo que os portugueses se orgulham bastante de ter em Portugal, é uma das marcas que representa a Portugalidade e que no fundo também é orgulho pelo facto de internacionalizarmos um bocadinho desta Portugalidade. É evidente que estes selos acabam por trazer para a marca uma simbologia muito importante, mas não é algo que nós vivamos obcecados por conquistar. Ou seja, nós fazemos a nossa trajetória de desenvolvimento de novas propostas de valor, de satisfação dos nossos clientes, de entregar bons produtos ao mercado
e esta consistência acaba por se revelar desta forma e de tantas outras a que temos acesso. Portanto, sim, é importante. Confesso que não é algo que nós planeamos conquistar, é mais um retorno natural que nós acabamos por ter e um reconhecimento por parte do mercado. Mas o que é que aportam estes selos a uma marca? Ou seja, o facto de uma embalagem ter o selo escolha do consumidor ou outro, ou mais do que um selo, o que é que aporta? É um fator de peso quando numa prateleira de supermercado o consumidor vai escolher o que vai levar para casa? Sim, sem dúvida. Quer dizer, estamos os produtos a determinada altura, na ótica do consumidor, tendem a colocar nos seus touchpoints, e falando neste caso de packaging, os seus principais argumentos de venda. O nosso principal argumento de venda é o logo marca, o logo Delta Cafés, tudo aquilo que ela representa, quer a nível emocional, quer a nível racional, e se juntarmos a estas simbologias naturais da própria marca elementos como são estes selos, figurativamente, é evidente que nos distanciamos mais dos nossos concorrentes, acrescentamos valor às nossas propostas já naturais e claramente acaba por ser algo que nós reconhecemos como um valor acrescentado a todo o processo de venda e ao processo de escolha por parte dos consumidores relativamente aos produtos. José, este feedback tem das marcas que vão sendo premiadas ano após ano? Sim, é importante. Aliás, eu por vezes até digo, e eu sou um crítico deste mercado, quando comecei a Consumer Choice é porque era um crítico daquilo que se estava a fazer neste mercado, e por isso é que viemos para o mercado. Eu até diria mais, eu acho que muitas vezes o interesse das próprias marcas, ou a grande mais-valia das marcas, não é obviamente só o selo, porque ele obviamente acaba por influenciar o consumidor, mas é também a informação que estes sistemas de avaliação, alguns acabam por trazer. Eu já vi ao longo destes últimos anos, por exemplo, muita empresa a refazer completamente a sua forma de relação com o cliente, ou os seus sistemas de venda, ou plataformas online, com base na informação que a avaliação lhe dá. E uma marca que participa nos selos, enfim, só com o objetivo de ganhar um selo, que não tenha também a preocupação de olhar para aquilo que é a informação que nós estamos a facultar-lhe nos relatórios, aquilo que o consumidor lhe está a dizer, os pontos de melhoria, é uma marca que mais tarde ou mais cedo, independentemente de estar num estádio em que tem um bom produto ou um bom serviço e está a ganhar selos, se não tiver em atenção toda essa informação, aliás, não só a que nós damos, mas a própria que a empresa acaba por gerir ou gerar a partir dos estudos de mercado que contrata, é uma empresa que vai acabar por perder esse título. E nós temos assistido, não ao caso da Delta, que há 8 anos é consistente e, como a marca diz, mantém um bom produto, é consistente e, sobretudo, tem uma coisa, inova bastante, que é uma coisa que o consumidor também procura, mas já assistimos nesses 8 anos a casos em que desapareceram completamente o ranking da escolha do consumidor, por N razões. Uma das razões porque se esqueceram de olhar para o mercado e perceber o que é que o mercado está a pedir, porque nós, como consumidores, estamos a evoluir a um ritmo alucinante e, portanto, é preciso ter isso em atenção, mais do que ter um selo, também perceber o que é que esse selo ou o que é que a avaliação desses consumidores lhe está a transmitir. Então, muito em concreto, e porque se colocam essas questões de credibilidade, de rigor e de transparência, a necessidade do rigor e da transparência, o que é que uma marca precisa de ter para ser escolha do consumidor? E aqui escolha do consumidor com maiúscula, o selo, propriamente. Primeiro, Fátima, nós aquilo que fazemos todos os anos é perceber o que é que os consumidores querem de cada categoria de consumo e, portanto, os atributos na escolha do consumidor não são estanques como noutros selos, portanto, são variáveis ano a ano. Nós trabalhamos apenas com aquilo que é importante para o consumidor naquele momento e depois levamos a cabo as avaliações necessárias para isso, ou seja, é preciso
ter um chavão que é a qualidade experimentada da marca para poder avaliá-la. E não só da marca, mas das marcas todas da categoria. Nós, enfim, se olharmos para um conjunto de setores, nos alimentares é cada vez mais importante a relação qualidade-preço, o sabor, a variedade, a praticidade das embalagens, etc. Se vamos para o retalho, estamos a falar de acompanhamento, assistência pós-venda. Se estamos a falar de serviços financeiros, vamos entrar muito no campo da honestidade, da transparência da informação, da facilidade daquilo a que nos estão a pensar. Agora, há uma coisa que em todos os setores, e nós vamos do alimentar à saúde, ao financeiro, ao entretenimento, há uma coisa que eu penso que cada vez é mais importante para as marcas, independentemente daquilo que cada setor pede, que tem a ver com a tendência para privilegiar a relação humana. O consumidor já percebeu o que é importante para as marcas, que pode definir o seu sucesso ou insucesso dos seus produtos ou dos seus serviços e percebe que tem que ser ouvido. E, aliás, isso é uma tendência hoje no marketing, é que o consumidor quer ter um papel quase de coautoria do produto ou do serviço com a própria marca. Eu diria que este privilegiar da relação será cada vez mais importante para ser a escolha do consumidor, sobretudo em áreas que têm uma componente de serviço e de contacto humano muito grande. E Marco, do caso da Delta? Certo, eu sublinho aquilo que o Zé comentou, porque de facto nós já percebemos isto há muito tempo, ou seja, a marca Delta Cafés é claramente uma marca extremamente humanizada, no sentido em que desenvolve produtos para as pessoas, mas mais do que isso, interage com as pessoas de uma forma muito intensa e de uma forma muito próxima. Por exemplo, no canal B2B, que é um dos grandes pontos fortes que nós temos em termos comerciais, a nossa força de vendas consegue contactar com os nossos clientes, com os proprietários dos nossos cafés e restaurantes com muita frequência e a partir daí conseguir corrigir muitas vezes aquilo que são as rotas de entrega de produto ou afinar determinados serviços e, portanto, este feedback constante torna-nos extremamente próximos das pessoas. O consumidor reconhece isso, ou seja, claramente a Delta Cafés é uma marca extremamente humanizada em todos os seus touchpoints, quer ao nível da comunicação, quer ao nível dos produtos. E isto é um fator muito importante e que hoje se fala mais do que nunca. Porquê? Porque a tendência da comunicação digital é de tal ordem que há uma certa tendência de recuperar os valores básicos da relação entre as marcas e as pessoas. E é muito curioso ver como marcas de telecomunicações ou marcas de tecnologias apelam exatamente à humanização, porque percebe-se facilmente que digamos que é o papel de parede da nossa vida e da vida da relação entre as marcas e os consumidores. Mas essa humanização é um dos fatores, então, primordiais na escolha? Considera que, neste caso, ter escolha do consumidor há 8 anos, não é? Mas ser a escolha do consumidor, independentemente do seu, passa muito por conseguir essa relação. Sim, é um dos fatores de peso nesta análise, ainda que haja outros fatores que são importantes. Nós somos uma marca com uma reputação muito elevada em Portugal e isto significa que há de facto este reconhecimento por parte do público que vem desta proximidade, desta humanização, mas nos últimos anos temos vindo a apostar também em perceber o que é que o consumidor e as novas gerações de consumidores querem dos produtos, o que é que esperam dos produtos, para nós apostarmos e transformarmos em inovação e devolvermos ao mercado. E isto é um novo paradigma. A categoria de cafés era uma categoria relativamente previsível e estável e de há uns anos para cá tem vindo a incrementar muita inovação, novos conceitos, muitas vezes conceitos internacionais que chegam a Portugal e que nós, marca 100% nacional, temos que
não só acompanhar, como antecipar e criar nós próprios essas tendências. Portanto, há aqui uma palavra-chave que é a inovação, que eu penso que os consumidores reconhecem também na Delta Cafés. Ainda há pouco falava com o Zé, somos a marca em Portugal com mais patentes registadas e, portanto, isso significa que não há apenas um lado intangível da marca, no nível emocional da marca, em que a humanização contribui bastante, mas há também a devolução sob forma de produto e performance desses produtos que o mercado neste momento reconhece e que traduz neste tipo de estudos. A inovação é, de facto, José, um ponto forte na capacidade das marcas permanecerem à escolha do consumidor? É importante, nós temos outros estudos que nos dizem que, por exemplo, 92% dos portugueses gostam de experimentar produtos novos. A grande questão que eu penso que por vezes há na expressão inovação é aquilo que é a inovação para o consumidor, que muitas vezes considera como sendo completamente disruptiva, e aquilo que é a inovação para a indústria. E nós não nos podemos esquecer, cada vez que a indústria lança um produto novo, um novo sabor, uma nova embalagem, teve, portanto, muitos milhares de euros de investimento em investigação e desenvolvimento para chegar à melhor solução para proporcionar ao consumidor. Agora, a inovação tem que estar sempre presente, aliás. Fala-se da inovação há décadas, não é? Embora hoje a inovação seja muito mais precisa na tecnologia, mas, por exemplo, aquilo que a Delta está a fazer, ainda recentemente lançou um produto engraçadíssimo, tendo em conta as novas gerações, que é o Delta Key Kids, não é? Que é um produto engraçado, é o ato dos miúdos poderem tomar, enfim, o seu café, entre aspas, não é? Com os pais, mas é um produto interessante. Aquilo que nós percebemos é que, independentemente dos atributos a que chegamos, e, por exemplo, em particular no alimentar, nós andamos sempre ali à volta da qualidade que tem a ver, no caso do café, por exemplo, com a intensidade, a variedade, os sabores. Houve uma época em que chegámos a fazer a própria avaliação no business to business e aí íamos buscar precisamente os valores através de cliente Mistela do que o Marco falava, não é? Essa intimidade na relação com o intermediário, não é? Portanto, entre o produto final e o lojista. Agora, independentemente desses pontos, nós acabamos não por apanhar inovação propriamente dita, mas cada vez que o consumidor nos diz nós queremos mais variedade, queremos uma gama mais extensa, queremos outras soluções, ele está, por outras palavras, a dizer que nós também queremos inovação, porque cada vez que eu digo que quero variedade numa gama de produtos da Delta, por exemplo, eu estou a pedir que a Delta inove e que me dê mais e mais. E eu acho que isso é incontornável, quer hoje, quer no futuro, nós temos que ter sempre inovação. Nós próprios, deste lado, temos que ter inovação na própria Consumer Choice, adaptando, por exemplo, aquilo que são metodologias para não ficarmos estanques, porque as técnicas também evoluem, as empresas também querem outro tipo de informação e o consumidor quer outra forma também de mostrar, formas de avaliar. Por isso é que falávamos ainda há pouco. Hoje saímos de um patamar no alimentar em que íamos só para o blind test, em laboratório, porque não é forma do consumidor consumir e deixamos que o consumidor vá às compras, sabe o que é a marca, avalia o produto, porque estamos a falar, por vezes, de aspectos que não têm a ver só com o sabor e importa viver a marca no seu todo. Marco, a Delta, de facto, nos últimos meses lançou ou anunciou uma série de produtos talvez inesperados, atrevo-me a dizer inesperados. O Delta Kids é um deles, não sei o nome, mas aquele Delta que sai como uma Imperial Bruma. Pronto. Eu estive na apresentação, mas não consegui fixar os nomes todos. O outro Delta que é vendido nas farmácias, de onde é que saem estas ideias? É o consumidor que quer isto ou é a marca a puxar pelo mercado? É um misto destas duas realidades, ou seja, os estudos que falávamos há pouco, que estão por trás destes selos, toda esta informação é-nos extremamente útil para adicionarmos a toda a nossa trajetória de research, que nos indicia quais são as oportunidades de mercado que, de facto, dentro da categoria de cafés,
enfim, que há uns anos atrás quase era estática e não haveria oportunidades de segmentação, neste momento temos um mundo de segmentação possível e de propostas de valor ajustadas a estes vários segmentos. É evidente que há segmentos maiores e menores, de maior ou menor valor, mas cada vez que nós colocamos inovações no mercado, e há bem pouco tempo, como dizia bem, e ainda bem, fico muito satisfeito de ter retido essa informação. De facto, nós identificámos que há aqui algumas oportunidades concretas e há também algumas oportunidades de nós próprios criarmos estes momentos de consumo, ou seja, estamos a falar de uma lógica de desenvolvimento de produtos para novos segmentos, mas também estamos a falar de desenvolvimento de produtos para novos mercados. E este é um caso, este é um caso muito elucidativo daquilo que é a nossa postura, por exemplo, de olhar um target como são as crianças, que não é típico na categoria de cafés, e como é que nós podemos entregar uma proposta de valor relevante, como é que nós podemos transportar as nossas marcas para este universo, que também não é um universo típico na categoria de cafés, mas por outro lado tem aqui também uma intenção de conquistar novos consumidores e recrutar cada vez mais cedo consumidores para esta dimensão emocional da marca, que é a Delta Cafés. O caso de Bruma é o caso de uma inovação que estamos a lançar em Portugal e que mostra exatamente a nossa visão de antecipar essas tendências, ou seja, é um desafio de construir mercado, construir momentos de consumo e criar aqui também novos mindsets de consumo em momentos em que o café não é típico, ou seja, claramente o café vem de um grande volume de consumo nos pequenos almoços e após as refeições. Este produto vai exatamente entrar em momentos onde este café clássico, digamos que o café expresso, não é tão relevante como é o final de tarde e noite. E portanto, é esta a nossa visão. É uma visão de segmentação, analisar, perceber o que é que o mercado quer, o que é que os consumidores esperam de nós e entregar de uma forma relevante. Portanto, inovação é uma palavra que nos vai acompanhar, que nos acompanha e que nos vai acompanhar no futuro, seguramente. Estamos aqui a falar de nichos, de nichos de mercado, de criar novos momentos de consumo. Até que ponto é que a segmentação pode ser arriscada? Só o mercado nos dirá. A inovação tem... uma das características da inovação é o risco. E claramente que nós temos que assumir determinados riscos, sendo que alguns são riscos muito mais calculados porque estamos a colocar produtos em mercados relativamente com alguma maturidade ou já existentes, outros que implicam algum esforço e algum risco da nossa parte. Nós, Delta Cafés, como marca líder, não é esperado outra coisa. Nós vamos entregar e vamos desafiar os consumidores a participarem com a marca em novos momentos, e quase entrar em novas categorias que não eram típicas para nós. Portanto, a inovação é obrigatória? É absolutamente obrigatória. Mas não há o risco, inovar por inovar também pode descredibilizar uma marca? Ou não? Inovar por inovar... No sentido de sentir quase que a obrigação de estar sempre a colocar novos produtos no mercado, porque a concorrência eventualmente também o fará. Nós inovamos porque sentimos que há território para explorar e é isso que nos motiva a continuar a inovar. E sentimos também do lado do consumidor que está disponível para receber as nossas inovações. Esse é o maior feedback que nós temos, é a longevidade que a marca terá com este percurso das inovações, em que vamos conquistando novos targets e novos momentos. Não se trata de inovar por inovar, trata-se de inovar com base em indicadores que nos permitem tomar estas decisões de entrar em mercados muitas vezes que não existem, onde o risco por vezes é maior.
Pois é, na escolha do consumidor, haver marcas que são reconhecidas vários anos consecutivos, como é o caso da Delta, isso significa, pode concluir-se que os consumidores são pessoas de hábitos, são fiéis às suas marcas, ou as marcas merecem, e as marcas merecem essa fidelidade? Já não há muitas como a Delta. Creio que sobram mais duas apenas, tirando alguns títulos de comunicação social, mas esses, enfim... A briefing ainda não está, mas acho que é uma lacuna a preencher. Assim, mas se calhar tenho que mandar para cá os relatórios a ver o que é preciso melhorar. Mas penso que haverá só mais duas marcas no caso da Delta. Eu acho que o consumidor... não é propriamente fiel. Poderá haver uma outra categoria em que sim, enfim, a categoria do café depende muito também. Em casa, sim, haverá uma fidelização grande. Na rua tem muito a ver com a conveniência, por vezes. Penso que não será um eixo eu ser fiel de uma marca e só vou um café que tenha aquela marca. Agora, o que eu sinto é que o consumidor, para além de ser bastante exigente, também é respeitador pelo trabalho que a marca faz. E tanto é respeitador para perdoar um erro de uma marca e voltar a trabalhar com ela, como é completamente punitivo em relação às marcas quando algo corre muito mal. E isto é a conversa de uma experiência de 8 anos de, já perdi a conta, milhares e milhares de testes e de ler muito comentário de consumidor, e nós assistimos a coisas fantásticas por vezes em termos da experiência do consumidor com a marca. E aquilo que sentimos é que o consumidor há aspectos que percebe, às vezes aspectos humanos, porque as marcas também são humanos, têm pessoas a trabalhar para eles e, portanto, o consumidor percebe muitas vezes que a falha que ali está não é uma falha da estrutura do sistema, mas é uma falha pessoal e, portanto, aí tem tendência, enfim, a desvalorizar ou não a valorizar tanto a parte negativa. Quando estamos a falar de falhas de sistema, de transparência, etc., as marcas, o consumidor não perdoa e muda completamente. E, portanto, razão pela qual nós, das mais de 950 marcas que avaliamos todos os anos, nós temos algumas categorias em que sim, há marcas que continuam a fazer um trabalho consistente e continuam a ser escolha de consumidor, mas percebemos todos os anos que há setores, o setor, por exemplo, financeiro, é dos setores mais característicos dessa infidelização. E, portanto, nós nos últimos anos tivemos para aí a mudança dos grandes bancos na escolha do consumidor, mudou para aí 3 ou 4 vezes. E às vezes volta novamente e depois sai. Assim como temos, por exemplo, muitas vezes nas categorias que têm a ver com o retalho em geral, grande consumo ou retalho especializado, muitas vezes também temos algumas mudanças. Portanto, são aspectos que não são fáceis, e não são fáceis sobretudo porque nós muitas vezes estamos a falar de atributos de um ano em que no ano seguinte já não têm o mesmo peso ou mudaram, porque também tem muito a ver com aquilo que as marcas, e quando o Marco ainda há pouco dizia que era um esforço nos dois sentidos, eles quando metem inovação, ou quando as marcas metem inovação no mercado, também acabam por estar a educar um consumidor e orientar um consumidor para uma nova, ou estão-lhe a criar uma eventual necessidade. E nós apanhamos, por exemplo, muito isso na área tecnológica. Eu lembro-me que na fase em que introduziu-se a possibilidade de trazer os programas umas horas para trás e visualizar, os estudos diziam isso, o consumidor queria isso nas categorias e, passado 2 anos, esse atributo desapareceu completamente. Porquê? Porque todas as operadoras passaram a dar esse serviço e, portanto, se já toda a gente me dá a mesma coisa, quando eu vou consumir café, as marcas de café o que me dão é café. Portanto, café eu sei que tenho. Melhor ou pior, bem tirado ou menos tirado, eu tenho café. Agora, eu provavelmente, agora quando tiver a possibilidade de ir à farmácia ter o café, vai-me aparecer nos estudos, não, eu quero uma variedade ou uma possibilidade que a marca me dá para eu consumir café de outra forma. O que a Delta está a fazer com isto é que está a criar uma necessidade de mercado. Portanto, eu não me admiro se este ano houver um conjunto de tópicos do consumidor a pedir isso. E é isto que acaba também por fazer com que nós tenhamos aqui oscilações a favor de mais de umas marcas ou de outras. Isso é o que faz com que os consumidores adiram a uma proposta de valor de uma marca, mas o que é que faz com que eles se divorciem? Quais são aquelas traições que os consumidores
não perdoam mesmo. Uma péssima experiência. E isto discute-se muito quando falamos, às vezes, do fator preço ou promoções. Hoje, aquilo que é mais valorizado pelo consumidor, quando envolvemos o fator preço, tem a ver com a relação qualidade-preço. Não vale a pena mais pensar que vamos por um produto barato, o consumidor fica fiel àquela marca. Se eu comprar um pacote de arroz por 50 cêntimos em vez de €1 e aquele arroz for péssimo, eu não volto a comprá-lo. Portanto, aquilo que faz o consumidor divorciar-se da marca é a péssima experiência que possa ter com essa marca. Marco, entre divórcios, casamentos, relações para a vida, qual é a sua visão? A minha visão é que as marcas têm que ser extremamente fiéis aos seus princípios, têm que ser regulares e esta falta de transparência muitas vezes é punida de uma forma bastante difícil para as marcas, que é quando os consumidores veem que foram defraudados de alguma forma. Ou porque nos conteúdos de comunicação eles não revêem no produto, na experiência de produto, aquilo que a marca está a prometer, ou porque, por simplesmente, alteraram a experiência de consumo do produto propriamente dito e nem foram avisados. E, portanto, esta falta de transparência, esta falta de verdade é algo que os consumidores tipicamente punem de forma feroz. Mais ainda, e arriscaria a dizer que as novas gerações e este novo público que surge, que é extremamente irrequieto do ponto de vista de consumo e muitas vezes imprevisível, porque as curvas da experiência são bastante curtas e muito aceleradas, que faz com que os ciclos de vida também dos produtos, eles próprios por vezes sejam extremamente voláteis. Por outro lado, eles procuram a verdade nessas marcas, eles procuram rastreabilidade nas marcas, procuram perceber qual é a origem desses produtos, procuram essa transparência do lado quase da cadeia de valor dos próprios produtos. Portanto, isto é uma característica muito deste novo público, que é o público do futuro. É o público de hoje e é o público do futuro. Portanto, não há outro remédio para as marcas a não ser serem honestas, serem verdadeiras com os seus valores e não defraudar os consumidores nem sob forma de experiência de produto, nem sob forma de comunicação, porque por vezes há esta tentação de, do ponto de vista de comunicação, muitas vezes acabar por puxar por argumentos que não transparecem nos produtos. Isso é algo que os consumidores hoje em dia não perdoam. Não perdoam. E uma das plataformas em que eles expressam o descontentamento são as diversas redes sociais. Isso é uma gestão delicada ou corre sobre rodas? Havendo transparência de marca, é relativamente fácil de gerir. É evidente que o online neste momento é uma montra muitas vezes ingrata para as marcas, porque acaba por os consumidores ou o público não consumidor acaba por depositar muita emoção nestes comentários, que são comentários muito fáceis. É clicar e enviar e aparece publicado. Ninguém sabe quem foi, não é? Na verdade. Isto é tão fácil que muitas vezes há esta emoção exagerada por parte do consumidor. Nós temos feito uma relação muito boa ao nível do digital e com estes novos targets, porque entregamos exatamente tudo aquilo que nós já falámos. E a consequência acaba por ser um reconhecimento fantástico dos consumidores relativamente aos produtos. Temos um caso muito curioso, que é o público que viaja e regressa a Portugal e faz questão de relatar também nas redes sociais que a primeira coisa que eu faço e que desespero por não ter quando estou fora é um café Delta. E isto para nós é um motivo de orgulho, porque é muito curioso nós obtermos este feedback também nas redes sociais. Aparece também muito estes relatos que significa que nós somos muito mais que uma marca de cafés, nós somos uma marca extremamente emocional e que os portugueses sentem, da qual os portugueses praticamente se sentem proprietários, porque a marca Delta
significa Portugal e, como tal, os portugueses acabam por sentir que fazem parte da marca e a marca é um bocadinho deles também. Para esses atributos emocionais contribuirá certamente a figura do Comendador Rui Nabeiro. É um atributo da marca, não é? Indissociável da marca, e acredito que o facto de ser uma família, o facto de ele continuar a ser muito próximo, tem alavancado a própria marca? Sim, é incontornável. Toda a trajetória está assente em pilares de valores muito saudáveis e inspirados exatamente na figura do Comendador Rui Nabeiro. Portanto, isso é incontornável que assim seja. A marca Delta Cafés hoje vive e cresceu muito baseada nestes valores da honestidade e, portanto, foi algo que a marca absorveu e muito bem e, portanto, somos fiéis a esses princípios, ainda que tenhamos, nos últimos anos, adicionado alguns novos atributos aos valores já existentes, como são este caso da inovação ou da própria internacionalização da marca, onde a marca tem feito um ótimo trabalho lá fora também. Sim, a Delta não está só em Portugal, não é? Certo. Há muito tempo que está fora de fronteiras. Verdade. José, a escolha do consumidor também inova? Inova. Temos tido cuidado, como disse ainda há pouco, em ir atualizando as metodologias de acordo com novas técnicas e, por exemplo, se nós no passado o encontro dos atributos era feito por focus group, hoje não. Hoje é feito através de uma viagem de experiência do consumidor pelas categorias para perceber o que quer dela, portanto temos dados muito mais consistentes. A escolha do consumidor inova, por exemplo, quando olha para as tendências e de encontro àquilo que falávamos ainda há pouco sobre a transparência e a honestidade das marcas, eu incluí a ética no seu todo, e a ética vai ser um valor cada vez mais presente. E, por exemplo, lancei esta semana um projeto que é a escolha ética, dentro da alçada também da Consumer Choice, e continuaremos neste caminho, não só inovando em termos de metodologias que permitam, sobretudo às marcas, ter cada vez mais informação e informação preciosa para trabalharem, como inovará, independentemente do que se diga que há mais selos, mas criando selos ou sistemas de avaliação que tragam algo de novo e algo de melhor à própria indústria, como é o caso já da escolha dos profissionais que já tínhamos na área do business to business e agora da escolha ética. E a partir daí o próximo passo é começar a conquistar aos pouquinhos a Europa e quem sabe um dia ir um pouco mais longe também. Então, selo ou não selo, eis a questão, vai passar a ser em várias línguas. Obrigada por terem estado presentes nesta primeira conversa à escolha do consumidor. Nós voltem a ouvir-nos também e, no entretanto, vamos tomar um café. Podcast em parceria com a Escolha do Consumidor, o sistema de avaliação de marcas número 1 em Portugal.